Fala pessoal, boa noite a todos aí. Bora para mais um fechamento. Bom, o dia de hoje, pessoal, queria começar informando para vocês o seguinte. Aqui foi feito somente uma única operação no dia de hoje, sendo ele um trade de notícia, tá? E nesse trade de notícia eu tenho uma forma técnica de operar ele, tanto a ida quanto a volta, caso o mercado desse um ponto de retorno. E o que aconteceu hoje, tá, pessoal? Esse aqui é o meu gráfico todo mapeado. Se vocês observarem lá no nosso canal oficial no Telegram, eu enviei um mapeamento pela manhã, sendo ele dólar, índice e alguns outros pontos que me davam viés para o dia de hoje, pelo menos para a abertura. Sendo assim, observem aqui, ó, tivemos uma região de resistência, uma região aqui de suporte, e eu acreditava que o mercado ia buscar essa região de mínima. Por quê? Tanto que eu informo aqui, ó, mapeamento para o dólar. Imagina uma abertura com gap de baixa, respeitando o Advanced Breakdown. O Advanced Breakdown ele nada mais é do que quando o IFR rompe um fundo de pivô ou um topo, o preço ainda não. Então, isso sinaliza que o mercado ele tende a romper. Pode ser na abertura ou até no dia, conforme o preço vai andando. Você tem algumas maneiras de observar o IFR. E o IFR mostra para você quando ele pode estar rompendo uma máxima ou mínima. Nesse caso, era um Advanced Breakdown. Se fosse para cima, no caso, seria um Advanced Breakup, que seria uma ruptura e um pivô de alta. Nesse caso, ele armava então a perca da mínima dessa região pelos 60 minutos. Então, aguardava então o mercado violando esse fundo, ou seja, capturando, né, buscando uma liquidez abaixo desse fundo, e depois ele poderia até voltar. Tanto que eu deixo até uma seta em laranja. As setas em laranja eu deixo para um alerta para uma região de compra, ou seja, pode ser um ponto para compra, pode configurar uma compra, mas não é uma compra tão poderosa assim, digamos assim, uma compra ou venda, não é tão relevante. Quando eu deixo pontos vermelhos ou verdes, aí sim são pontos mais relevantes, mais saudáveis de se negociar. Então, percebam, temos aqui um ponto verde abaixo, confluente 78.6 como um LTA macro, já que temos a resistência e o suporte em laranja. Só que nessa região de suporte, percebam, o mercado não perde esse nível e também não perde essa faixa de preço. E no meio dessa faixa de preço eu tenho uma POC. E essa POC é uma região muito forte de mercado, é uma região lá de trás. Sendo assim, o mercado ele abre com gap de baixa, jogando aqui para o gráfico. Percebam, ele abre com gap de baixa, dá para nós uma primeira barra, ele até configura uma espécie de Fab 4. Fab 4 nada mais é que uma configuração de entrada. Se eu não me engano, é criada pelo Oliver Vélez, tá? Mas, enfim, ele até configura uma entrada na venda, porém o mercado ele não dá a configuração, ele não ativa o setup. Então, como ele não ativa o setup e volta a trabalhar para cima, a ideia seria o mercado comprador. Porque 80% do tempo o mercado ele vai dar falsos rompimentos. O mercado ele tende a trabalhar 80% do seu tempo dentro de um padrão gráfico que ele acabou se configurando. Nesse caso, seria a lateralidade que eu passei dentro do mapeamento. Então, tá aqui, ó, toda a configuração também do range eu informei no dia de ontem. Então, esse trade range que a gente marcou e utilizou para o mapeamento de hoje foi configurado ontem. E o mercado ficou ruim. Informei ontem também pelo nosso canal oficial. O mercado ele abre, dá para nós uma configuração aqui que eu acabei citando de Fab 4, ele não ativa a entrada para venda, ele volta. Nessa que ele voltou, tínhamos notícias 9h30. Colocando aqui os outros mapeamentos, tem do índice aqui também. Aqui tem o mapa global, como que o mercado está se movimentando lá fora, dá para a gente observar se tipo as bolsas estão mistas, se elas estão em alta, se elas estão em baixa. E eu utilizo muito esse jogo de correlações entre moedas e tudo mais. Então, sempre observo como está lá fora, 7 horas, 8 horas da manhã, e aí sim eu faço o pré-market 8h55. Cada pré-market que eu faço ele é validado para a próxima hora, ou seja, ele tem uma validade de no máximo aí 50 a 60 minutos. E dependendo da notícia que tem no meio do caminho, esse viés direcional que o pré-market me dá, né, ele elimina, ele anula todo o pré-market. Então tem que tomar cuidado. E aqui embaixo eu aponto cálculos de máxima, mínima, possível abertura e arbitragem. Dando preço justo, temos aqui a posição dos estrangeiros e o justo overnight, tá? E aqui no caso seria o balanço de todos os drivers que eu pego no mercado para ver se o mercado tem um viés direcional de alta, de baixa ou ser neutro. E nesse caso ele deu neutro para leve baixa, então jogando para o dia de hoje, percebam, ele abre com gap de baixa curto, até faz a configuração, não ativa essa configuração. E eu costumo então utilizar essa primeira barra como um trade range só que de microestrutura. Caso ele viole a máxima ou mínima, se ele romper, perfeito, ele vai seguir uma direção. Caso ele não faça esse rompimento, ele pode se manter dentro desse trade range até um ponto relevante. Nesse caso, seria a movimentação da notícia. A configuração para eu entrar nesse trade de notícia eu não vou estar informando aqui, até porque é uma coisa que eu passo para os mentorados. Mas foi feito então um trade de notícia aqui, um trade que me pagou cerca de 35 pontos, mas basicamente
Eu peguei uma compra nessa região pelo gráfico menor aqui, tá? Vou dar um zoom. Percebam. Eu pego então aqui uma compra nessa região e o mercado até volta um pouco, mas depois ele retorna. Eu já imaginava o mercado comprador. Por quê? A intenção do dia de hoje aparentava ser a compra. Porque o mercado ele dá para nós aqui um primeiro candle de 2 minutos negativo, com uma violação nessa região de mínima que eu marquei do trading range para o dia de hoje. Então, essa violação me configura, me caracteriza que romper a máxima dessa barra, por ser uma barra negativa principalmente, pode jogar o mercado para cima. Eu tinha outros fundamentos para entrar comprado, até porque também tem a técnica que me fez entrar nesse trade. Mas enfim, executei essa entrada, fiz a parcial de 10 pontos, deixei trailing stop trabalhando até que ele faz a minha saída na mínima desse spinning top. Aí depois ele até correu, teve aí uns alunos que pegaram essa troca de polaridade na POC, depois que o mercado voltou nessa POC aqui e se deslocou, mas eu já fiquei de fora, já não fiz mais nada. E aí o mercado me deu um justo aqui no 50,99, ele ficou aí cerca de 4 pontos para pegar, tá? Mas quando eu calculei ele estava aqui ainda, então ele tinha um espaço para percorrer quase 30 pontos. O mercado quase alcançou e fechou lateral aí no final da tarde. Esse foi o racional, tá? A base do racional, mas todo o mapeamento, toda a informação foi dada lá no nosso grupo do Telegram, né? Nosso canal oficial. E aqui uma outra informação interessante, ó. Gap do mapeamento de ontem fechado com sucesso. Se vocês observarem, então, eu tenho um gap aqui, e esse gap é devido, ó, pega o volume profile, jogo o volume profile aqui, percebam, eu tenho um gap dentro dessa região, e por conta de existir esse gap, eu entendo que o mercado ele fecha esses gaps, tá? Claro, não é porque tem gap que eu vou operar fechamento de gap, eu preciso de contextos que me levem a fechar este gap. Então, nesse caso, eu tinha a perca dessa região em vermelho aqui, que também é uma POC macro. Por que ela é uma POC? Porque ela POC dessa região para essa região. Ou seja, eu pego todo esse range aqui macro e a POC estava dando bem no meio dela. Então, se o mercado perdesse essa POC, perceba, a notícia bateu na POC, voltou, pegou uma outra POC que é dessa lateralidade e a partir daí continuou seu repique. E na hora que ele vem para dentro do gap, ele passa como um foguete, então respeita muito bem. Então, são níveis que agora eu descarto, e como eu faço mapeamento sempre pela manhã com a galera, vai ser pontos que eu já não vou mais utilizar. Agora, como ele já fechou esse gap, perfeito. Agora, uma outra análise, um outro contexto para amanhã, para abertura. Perfeito. O dia, então, fecha lateral, dentro de uma faixa de preço, confluente com 100%. Esse 100%, pessoal, ele nada mais é do que a projeção desse fundo e esse topo. E esse fundo e esse topo nada mais é do que a barra diária do dia 28/3. Perceba que o mercado ele utiliza esses níveis como suportes e resistências. Então, é uma maneira bem eficaz de você utilizar alvos para macro, tá? Então, se o mercado ele ativa uma microestrutura e essa microestrutura está ativando uma violação macro de entrada, basicamente ele tem uma amplitude maior para andar. Exemplo, o mercado está fazendo isso aqui, ó. Deixa eu só abrir a ferramenta. O mercado deu essa primeira barra, faz um retorno e ele dá aqui um pivô. Isso aqui é um gráfico do diário. A perca dessa máxima geraria um deslocamento com alvo até os 50,67, foi o que aconteceu. Só que ele buscou 100% e depois voltou e fechou exatamente nos 50,67. E perceba que depois ele testa o 100, volta, quase busca 161,8, retorna, e ele utiliza então desses níveis como suportes e resistências. Claro que você não vai somente comprar ou vender porque bate lá, você precisa contextualizar todas as suas operações. Jogando aqui para os 5 minutos de novo, eu tenho outro layout aqui que é de médias móveis, que eu observo todas as configurações que o mercado me dá dentro do meu método. E o meu método ele consiste em trades de abertura, trades de tendência, trades de trading range, que seria no caso trades de lateralidade, trades de reversão, no caso, uma reversão você não sabe se é reversão até que ela reverta, ou seja, a princípio é apenas um trade de pullback, até que ele alinhe, faça as outras configurações e livre uma reversão. Caso contrário, é trade de pullback, reversão ali. E trades de notícias, então tem 5 métodos. Abertura, trades de abertura, lateralidade, tendência, reversões e notícias. No dia de hoje foi aplicado então o trade aí de notícia. Enfim, jogando aqui para o principal, vamos avaliar o que eu espero para amanhã. Eu pego aqui, ó, o dia de hoje todo, botão direito, até tenho o volume profile aqui ainda. A POC de hoje ficou aqui, ó, 50,88. Eu vou para o meu layout que eu utilizo os pontos de retorno. Temos aqui os desvios padrões, temos aqui a variação percentual, mas é uma coisa que eu posso estar falando em um outro vídeo, tá? 50,18, né? Deixa eu ver se era isso mesmo. Não, 50,87. A POC de hoje, tá? 50,87. 50,87.
pego esse indicador meu aqui, tá? É um indicador nosso da sala, 50,87. E basicamente ele vai dar as variações acima ou abaixo dessa POC para mim. Ou seja, ele vai dar mais 1%, mais 2%, ou menos 1%, menos 2%. Aí tem outras variações aqui que entram em outra configuração de operacional, tá? E o desvio padrão. Normalmente esse desvio padrão ele é muito forte, ele defende muito bem. Mas enfim, voltando aqui para a nossa leitura de fechamento, eu preciso observar o volume profile. Perceba que ele tem vários clusters isolados por aqui. E esse aqui é um perfil fino, sinal que o mercado estava em tendência. A única região de gap que ficou, a única fronteira de gap, foi essa aqui. Então, se o mercado perder, e tem um pequenininho aqui, se o mercado perder esses nós aqui isolados, como suportes, pode ser que ele passe com mais velocidade para dentro dessas regiões, tá? Com mais velocidade. A gente precisa avaliar como que vai ser o pré-market antes de tomar uma decisão. Porque se você somente olhar indicador, isso e aquilo, você vai ficar confuso, você vai ficar enviesado. E com o pré-market você tem uma direção, um viés, um sentimento de como o mercado vai abrir. Então não faz sentido você ficar enviesado por conta de indicador, tá? Então no caso, você faz todo o alinhamento do mercado, pré-mercado. Na hora que você fizer todo o seu mapeamento e o mercado configurar dentro daquela região de trade location, você executa o seu trade. Caso contrário, você não faz nada, você só aguarda a configuração. E aqui no caso, pessoal, temos então o volume profile. E perceba que nesse volume profile temos nós aqui, tá? Esses nós são clusters isolados, é um perfil fino que a gente está trabalhando hoje. Só que no meio, então, dessa região temos gaps. Que se o mercado perder esses nós, ele pode ganhar velocidade dentro desses gaps, tá? E como a gente entende que o mercado ele trabalha 80% do seu tempo em uma região lateral até que se rompa, perceba que a gente está dentro de uma lateralidade. Então pode ser que se mantenha aqui 80% do seu tempo, a menos que o mercado já abra com gap de alta amanhã, rompa essa resistência e inicie um novo ciclo. Eu acho que é bem difícil acontecer. Claro que tudo depende do pré-market para a gente ter um sentimento de mercado para amanhã, antes da abertura. E também junto aos cálculos de preço justo e tudo mais. Vou jogar aqui no G60, temos aqui um layout de bandas de Bollinger junto ao IFR. Vamos observar. Tivemos aqui fundos maiores, até então o mercado estava harmônico. Aqui ele deu topos maiores com topos menores, deu divergência, porém o mercado só buscou a 20 e continuou o seu movimento. Vou dar uma diminuída aqui. Agora, topos maiores nessa máxima, joga aqui para baixo, topos menores aqui. Ó. Percebe que ele deu até um terceiro toque aqui. Então o mercado ele pode estar iniciando um processo corretivo, até porque as bandas deu uma abertura no final da tarde agora, mas acredito no possível repique, pelo menos até a média de 200 ou a média de 500 aqui. Enquanto a 200 estiver por baixo da 500, você tem um mercado vendedor. Acredito que ele vai buscar essa região para daí continuar. Caso ele abra com gap de alta, ele vai ter que violar essa máxima, romper, trocar a polaridade e iniciar seu ciclo. Basicamente isso que ele tem que fazer para manter comprador. Caso contrário, ele está no processo corretivo agora, que é o mais saudável, até porque ele se desenvolveu, se deslocou aí no dia de hoje, 88 pontos. Aqui no IFR, temos aqui a ruptura desse pivô e aqui no preço também, ou seja, o mercado está harmônico, não tem divergência, não tem um advanced breakdown aqui. Agora esse fundo aqui, ó, vamos ver, esse fundo seria esse, também rompeu. Então não tem divergência, o mercado realmente rompeu aqui e no preço também, só que no IFR também. Só que o IFR dá uma esticada a mais. Então pode ser que realmente o dólar abra por essa região amanhã. Claro, como eu sempre falo, depende muito do que a gente fizer como cálculo e viés direcional na pré-abertura, no pré-market. Então pode ser que o dólar abra nessa região. Mas claro, tudo depende do pré-market para amanhã. É ele que vai nos dizer aonde o mercado pode abrir, onde seria a sua máxima ou mínima do que ele trabalhou durante a madrugada. Enfim, esse é os 5 minutos. Jogando por 15 minutos aqui, ó, perceba, temos também a barra de rompimento. Temos aqui a ruptura desse fundo no indicador. E aqui o mercado está trabalhando abaixo de 50. Abaixo de 50 simboliza o mercado vendedor. Então pode ser realmente que o mercado faça um movimento de pullback para amanhã e abra em níveis mais inferiores. 60 minutos. Temos as bandas abertas, ou seja, o mercado ganha volatilidade. A média de 20 está afastado do preço. Se eu jogar num layout de médias, temos o mercado ancorando na 9, só que a 9 está afastado da 20, não está saudável, então realmente pode rolar um movimento de pullback. Então toma um cuidado aí em abrir operações. Mas jogando aqui no 60 de novo, temos mercado voltando em uma espécie de topo arredondado, o IFR já está perdendo a região da sobrecompra. Isso sinaliza que o mercado está cansado na compra, então realmente é saudável um pullback. Sendo saudável então um pullback, a gente tem os 5,15 e os 60 agora dando uma condição de pullback para o dólar, tá? E jogando para o diário, o que temos no diário? O diário tivemos então uma barra engolfando duas anteriores, ou seja, a força ainda é compradora. Porém não temos o mercado rompendo esse topo aqui. Mas aqui, ó, perceba o seguinte,
No preço, ele rompe esse topo aqui, certo? Ele viola e volta. Já o indicador IFR não. Então tem que tomar um cuidado, que realmente o mercado ele pode recuar aqui, tá? No caso, ele pode recuar amanhã até 50% da barra e daí ele fazer um retorno em um pivô de alta, caso ele queira continuar sua movimentação de alta. Mas perceba, as barras de alta estão mais fortes do que as de baixa. Então o mercado engolfou duas, a ideia é, se perder essa máxima, temos um mercado comprador. Belezinha? E perceba também, ele está acima dos 50 aqui do IFR. Agora no semanal, bom, semanal ele trabalhou desde novembro numa região lateral, perceba que ele teve muito pavio, e a partir daí, naquela barra que utilizamos como alvo no diário, ele começou a ganhar força. Olha só, ele veio violar a mínima, que é uma pedra cantada aí no nosso fechamento da sala ao vivo e também no pré-market para a galera e no mapeamento. O mercado bate nessa região e faz o seu retorno, e esse é o semanal. Amanhã é quinta, então eu acredito numa continuação desse movimento aqui, ó, de pivô de alta. IFR, por hora tá flat aqui, mas eu acho que ele vai engatar para buscar os 70, perdendo essa máxima aqui. 103 é um preço justo lá de outubro, se eu não me engano. É, exatamente, de outubro. Então a ideia é buscar o 103 e depois o 160 alguma coisa. Tem que ver depois que está anotado aqui. Vamos dar uma olhada no índice agora, tá? O Infut. Índice eu não fiz trades hoje, tá, pessoal? Mas observe o seguinte. Eu falei também no canal oficial sobre os gaps, né? E sobre os seus mapeamentos. Então observem aqui, ó. Olha só. O índice, ele estava nessa região. Temos uma região de trading zone, uma LTA e um gap a se fechar aqui embaixo. E eu envio aqui, ó. Mapeamento do índice. Índice pode abrir com gap de alta, mas acredito em uma volta para esse TR. TR nada mais é do que trading range. Caso perca a LTA, podemos ter o índice revertendo sua tendência. O que aconteceu? O mercado ele abre com gap de alta, já acima de uma região de POC de lateralidade, mas topo isolado. E também a cabeça de um pivô macro aí, onde o mercado estaria invertendo a posição vendida para compra. Então apaga esses alvos acima. Como ele não ativou o espelhamento para cima, ele volta para baixo. Nesse caso do índice, se eu fosse operar, a estratégia que se chama Gap Trap, ou seja, o mercado ele abre com exaustão acima da máxima e com um bom ponto para deslocamento na ponta contrária. Então o mercado aqui seria um trade de notícia também, dava para pegar aqui como Gap Trap se você conseguisse pegar uma violação acima, mas a intenção para o índice ainda era vendedora. Então o mercado ele volta para dentro do trading range, ele defende nos 50%, dá o repique na POC e volta fechando todo o gap citado aqui no mapeamento. Como já passou, eu descarto ele. Os níveis de FIBO também vou descartar, mas o mapeamento eu faço pela manhã junto com meus mentorados. E é isso. Índice não dá para falar muito, como eu acabei não operando ele. O único trade que eu viria nele foi esse, realmente de notícia. Mas todo o mapeamento aí, como eu falei, fazemos pela manhã. Agora, o que eu imagino do índice para amanhã? Eu vou jogar no G60 para a gente fazer a avaliação. Banda se fechando, mercado aqui numa espécie de acumulação. IFR, aqui o preço rompe o pivôzinho, IFR não. Então tem que tomar um cuidado. Pode ser que ele abra com gap de alta, mas ele volte a continuar na baixa aí, numa movimentação vendedora. Já nos 15 minutos temos o mercado fechando, engolfando duas barras anteriores, lembrando que o volume é desconsiderado porque já é final de tarde. Teve aqui a ruptura do pivôzinho também, o preço está harmônico. Temos fundos menores aqui, enquanto temos fundos maiores. Isso aqui é um sinal de divergência, então o índice está apontando para nós um possível repique, um pullback. Então ele pode abrir com gap de alta e já cair, ou se ele abrir com gap de baixa, buscar essa região para depois voltar a se deslocar. É o que eu imagino. Eu não vejo o índice perdendo esse nó aqui, ó. Tá vendo? Temos aqui um cluster aqui, ó. Eu não vejo ele perdendo essa região aqui. Se ele perder essa região, o mercado pode virar comprador. Mas enquanto ele estiver testando aqui, ele pode voltar para venda, tá? 60 minutos. Bom, o mercado ele abre fora das bandas. Normalmente, quando ele abre fora das bandas, você tem o mercado voltando a trabalhar dentro delas. Então, você toma um cuidado por conta disso, porque daí o mercado ele vai dar primeiras barras do dia como barras de ilha para possível inversão, ou seja, voltar a trabalhar dentro das bandas, se alinhar dentro delas. Foi o que aconteceu, o mercado foi violar e voltou para dentro dela. E aqui ele trabalhou numa média de 200, se eu não me engano, do diário, exatamente. Trabalhou entre ela e outra 200 aqui. Temos o mercado na região de sobrevenda, fundo duplo, sem divergência, mercado harmônico, tranquilo. Aqui até rompe esse topinho, então realmente, como eu disse, o mercado ele pode testar essa região e depois voltar a cair. É o que eu espero, ok? Se não acontecer, ele vai perder essa região e voltar comprador. Mas, como eu disse, eu espero realmente o mercado continuar na baixa para o índice. Gráfico diário. O diário ele faz um engolfo da barra anterior. A perca da mínima dessa 69 que gera um movimento de continuação na venda. O preço está trabalhando abaixo do 48, ele faz o topo do pivô no 64, 48 abaixo do 50, que é o ponto de decisão. Mercado ainda vendedor para o índice. Vamos ver se tem volume a barra?
volume muito maior do que as barras anteriores, sinaliza aí uma continuidade no movimento. Então a ideia é perder a mínima do 69, gerar deslocamento até a banda inferior na casa dos 126.515. Show de bola, deixa eu ver o que mais tem aqui. Semanal. O semanal, ele faz a violação das barras anteriores, ele bate na média de 20, esse toque na 20 faz o mercado recuar, né? Então teve esse retorno e está fechando por hora uma barra com volume pequeno no semanal, até porque é quarta-feira ainda, mas está dando para nós aqui uma espécie de enforcado, né? Na verdade, estrelinha, enforcado, tanto faz. O mercado dá para nós aqui um candle meio esquisito, porque ele está entre médias móveis. Se ele fechar desse jeito aqui, a perda na mínima que faz o mercado se deslocar, né? Ganhar uma aceleração. Até porque temos gaps nessa região. Se você for pegar o profile, vamos ver se eu consigo. Não consigo porque já passou do tempo, tá? Mas eu tenho aqui um canal de alta formado. Então você tem um ponto de teste nesse suporte. E esse alvo aqui é basicamente 3.000 pontos para baixo. Então você tem um alvo na casa dos 125, 124k. Voltando aqui para outro layout. Banda inferior aqui nesse caso está em 125k. Perfeito. Preço trabalhando abaixo de 50, acredito que seja isso, tá, pessoal? O resto é tudo feito, então, no mapeamento, e o pré-market vai nos dizer aí o melhor viés para abertura, então não faz sentido tentar fazer algum mapeamento com vocês aqui. Fechou? Acredito que seja só isso. Qualquer coisa, basta me chamar aí no Instagram ou no nosso canal oficial no Telegram. Valeu?